Sabe quando a sua intuição diz uma coisa, mas a lógica aponta para outra direção? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias da filósofa Miranda Fricker para entender melhor essa tensão. E vamos ver como esse conflito, que parece só nosso, interno, na verdade ajuda a explicar algumas injustiças bem profundas que acontecem aqui fora. Bom, vamos lá para aquela pergunta clássica, né? Na hora de decidir alguma coisa, de acreditar em algo, em que a gente confia? Naquela voz lá no fundo, na intuição, ou nos fatos, na lógica fria, nos dados concretos? É muito comum a gente pensar que são dois caminhos completamente opostos. Essa visão mais comum, que a Fricker até chama de epistemologia popular, basicamente coloca o coração e o cérebro em times rivais. Mas a grande sacada dela é que essa briga não existe de verdade. Para Fricker, a intuição e a razão não são inimigas. Pelo contrário, elas trabalham juntas, são parceiras essenciais. Uma não funciona direito sem a outra. Tá, mas como é que essa parceria funciona na prática, né? Para entender isso, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente olha para dentro da nossa própria mente. Entender essa dinâmica interna é o primeiro passo para a gente sacar como isso tudo se desenrola nas nossas relações com as outras pessoas. A Fricker propõe uma ideia que ela chama de concepção rica da razão. O que isso quer dizer? Basicamente que a razão de verdade não é só seguir regrinha lógica tipo um robô. É um processo muito mais rico, que inclui a intuição. E essa intuição, por sua vez, é toda moldada pelas nossas experiências. Nossos palpites não vêm do nada, sabe? Eles são o resultado de tudo que a gente já viveu e aprendeu. Um jeito bem fácil de começar a pensar nisso vem da inteligência artificial, o modelo gerar e testar. A intuição seria a parte que gera. É a faísca criativa, a usina de ideias, que joga um monte de hipótese e solução na mesa. Depois vem a razão, que é a parte que testa. Ela funciona como um filtro bem rigoroso que avalia cada uma dessas ideias e decide o que faz sentido e o que tem que ser descartado. Só que essa separação é rígida demais. Esse modelo de gerar e testar é um bom ponto de partida, mas a Fricker argumenta que a relação de verdade entre a intuição e a razão é bem mais fluida, mais dinâmica. Não é uma linha de montagem, sabe? É mais como uma dança. E isso nos leva a uma ideia fantástica, a de uma relação que se regula o tempo todo. Pensa bem, às vezes a lógica pura leva a gente para uma conclusão que simplesmente não soa bem. É a nossa intuição agindo como um teste, um alarme de que talvez tenha algo errado ali. E o contrário também acontece. Às vezes, seguir um raciocínio lógico, passo a passo, leva a gente a uma sacada totalmente nova que a intuição sozinha jamais teria gerado. Os papéis se invertem o tempo todo num equilíbrio constante. Ok, então a gente já entendeu essa dança que acontece dentro da nossa cabeça. Agora, vamos sair um pouco dela. Afinal, se a nossa própria forma de pensar já é tão complexa, o que será que acontece quando a gente tenta avaliar o conhecimento que vem de outras pessoas? Recapitulando rapidinho, internamente as nossas crenças nascem dessa parceria aí entre o que a gente sente e o que a gente pensa. Mas a grande maioria das nossas crenças não é formada assim, em isolamento. E é aqui que a questão fica social. A maior parte do que a gente sabe a gente aprendeu com outras pessoas, certo? Então, como é que a gente decide em quem acreditar? Como funciona a dinâmica do conhecimento quando ela depende de outra pessoa? É aqui que a Fricker traz um conceito-chave: autoridade racional. E o ponto é o seguinte: não adianta nada alguém ser super competente e super sincero. Isso é só metade da história. A outra metade, que é crucial, é que essa pessoa precisa ser reconhecida como tal. E é exatamente nesse vão, sabe, entre o que a pessoa é e como ela é vista, é aí que a injustiça começa a nascer. Esse vão, essa lacuna, é a porta de entrada para o que a Fricker chama de injustiça epistêmica. É um tipo de injustiça que não tem a ver com roubar algo ou machucar alguém fisicamente. Tem a ver com minar a capacidade de uma pessoa como alguém que conhece, que sabe das coisas. O primeiro tipo é a injustiça testemunhal. Isso acontece quando a palavra de alguém vale menos não pelo que a pessoa diz, mas por quem ela é. Imagina só, alguém tem seu testemunho completamente ignorado por causa do sotaque, do gênero, da cor da pele ou da classe social. Um preconceito cria uma falta de credibilidade e a verdade que aquela pessoa está trazendo se perde no caminho. Um exemplo da literatura que é perfeito para isso é o do livro O Sol é para Todos. Nele, o testemunho de Tom Robinson, um homem negro, é simplesmente jogado no lixo por um júri de pessoas brancas. E não é por falta de prova, não. É por puro preconceito racial. É um caso clássico e muito doloroso de injustiça testemunhal.
A capacidade dele de ser alguém que sabe das coisas é totalmente negada. Mas a injustiça pode ser ainda mais sutil. É o que a Fricker chama de injustiça hermenêutica. Isso rola quando um grupo de pessoas vive uma experiência, mas a sociedade como um todo simplesmente não tem as ferramentas, as palavras, os conceitos para entender o que está acontecendo. A pessoa não é só desacreditada, ela literalmente não consegue se fazer entender. O exemplo do termo assédio sexual é perfeito. Antes desse conceito existir e fazer parte do nosso vocabulário, muitas mulheres passavam por essa situação horrível sem ter como nomear, como explicar ou como denunciar de um jeito que todo mundo entendesse. Era um sofrimento real, mas que era invisível para os outros. Isso é injustiça hermenêutica, é sofrer num vácuo, sem ter as palavras certas. Então, depois de toda essa jornada que começou dentro da nossa cabeça e foi parar na sociedade, o que a gente tira disso tudo? Por que isso importa de verdade no nosso dia a dia? Bom, o que a gente viu então? Primeiro, razão e intuição não estão em guerra, são parceiras. Segundo, não basta ser uma fonte de conhecimento, tem que ser reconhecido como uma. E que muitas vezes esse reconhecimento é todo torto, distorcido pelo poder e pelo preconceito. E isso cria uma injustiça que silencia vozes e que basicamente decide qual conhecimento importa e qual não importa. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem forte para pensar. A análise da Fricker é um convite para a gente ouvir melhor, com mais justiça. Ela nos desafia a pensar, hoje, agora, que vozes a gente não está conseguindo ouvir? Que experiências estão aí, acontecendo, mas que continuam invisíveis porque a gente ainda não tem as palavras para elas? A resposta para essa pergunta pode definir quem a gente é como sociedade.